Devemos observar a lei do Antigo Testamento? Leiamos. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 2, versos 13. Esse texto é usado pelos adventistas do sétimo dia para dizer que a lei do Antigo Testamento tem que ser cumprida. O mesmo Paulo que escreveu esse texto também escreveu: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, versos 28. Sabemos que a Bíblia não se contradiz. Se olharmos para Romanos 2,13 de forma isolada, dá a impressão que os adventistas estão corretos. Mas quando analisamos um versículo, temos que levar em consideração algumas coisas. Para quem está sendo dito, o porquê está sendo dito e o seu contexto, analisando os versículos anteriores e posteriores que estão em conexão com o versículo a ser interpretado. Caso contrário, corremos o risco de fazermos uma interpretação errônea daquilo que o texto quer transmitir. Primeiro, temos que perguntar para o texto de Romanos 2,13 para quem Paulo está falando. O contexto de Romanos 2 responde. Vejamos. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Romanos 2, versos 23. Quem era que se gloriava na lei? Os judeus. Segundo, por que Paulo está falando? Porque os judeus julgavam os gentios, os que não receberam a lei. Analisando o contexto, fica claro que Paulo está falando da imparcialidade de Deus, que julgará tanto o judeu quanto o gentio. Paulo adverte o judeu que julga, se gloria na lei, mas pratica as mesmas coisas que o gentio. Vejamos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Romanos capítulo 2, versos 3, 21 a 23. Paulo reforça que a circuncisão, mandamento da lei, só terá valor com a obediência à lei. Vejamos. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Romanos 2, versos 25. Interessante que, se seguirmos a interpretação que os adventistas querem dar a Romanos 2,13, para sermos coerentes com o texto, teríamos que admitir que a circuncisão ainda é válida, pois o texto diz que ela está atrelada à obediência à lei. Circuncisão que os adventistas não observam. Os judeus receberam a lei, porém não a cumpriam como a própria lei exigia. Não praticavam a lei, eram só ouvintes e viviam na hipocrisia
julgando os gentios. Por isso é que Paulo diz aos judeus: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Analisando o contexto de Romanos 2,13, fica claro para quem e por que Paulo está falando. Dentro do contexto, a frase de Paulo faz sentido. Não está em contradição com o que ele mesmo ensina em outras partes das Escrituras. Nenhum homem cumpriu e nem cumpre a lei. O único que a cumpriu plenamente foi o Senhor Jesus. E nessa mesma carta, Paulo vai dizer: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, versos 12. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versos 20. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versos 23 e 24. Ou seja, a nossa justificação é por meio de Jesus Cristo, e não por obras da lei. Vivemos pelos mandamentos e ensinamentos de Jesus, e não pelas obras da lei. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Romanos capítulo 6, versos 4 e 6. Portanto, não podemos pegar um versículo solto, isolá-lo, sem considerar o seu contexto.